Foi o movimento do Focolare que foi o primeiro e tinha muita dificuldade para a igreja entender este momento histórico, onde realmente o Espírito Santo abriu uma nova estrada. Tinha as ordens, tinha os mosteiros e tinha também os institutos seculares, mas este novo estilo que permite que nós hoje somos como mistos juntos, que não era possível na igreja. Tinha as ordens femininas e as ordens religiosas. Também institutos seculares para homens e para mulheres, mas nunca juntos. Em Chiara nasceu este novo carisma, este novo jeito de ser. Eu, sabe, quando conhecia, disse isso sim. Muitos anos atrás, quando realmente muitos de vocês nem nasceram ainda. E desde de lá ele foi um pioneiro, foi para o sul, para o norte, conhece todo o prazer, mas sempre por causa dele, que realmente deu a força de superar todas as dificuldades, tentações, também de ser fiel aos 3 votos que nós tentamos. Tenho certeza que foi este Deus que ele escolheu. Por isso ele tem muito para nos dizer. Mas precisamos ter um coração aberto. Precisamos realmente esquecer tudo para Deus pode se manifestar. Também ele não veio com papel preparado. Ele veio com o coração aberto. O Núncio ontem tinha seu sermão já preparado, direitinho. Mas num certo momento, nós todos fazíamos tanta unidade que ele sentia-se à vontade, deixou o papel e falou, apesar de ser núncio, falou tudo que estava no seu coração. Numa maneira tão esplêndida, tão livre, que ainda hoje estou feliz de pensar que ele falou. Estou curioso depois de ver que foi gravado para rever tudo que ele falou. Mas isso depende de nós. Então, sabe, só pode dar que nós provocamos nele. Se ele fala coisa pouco importante, culpados somos nós. Se ele fala coisa profunda, realmente provocado pelo Espírito Santo, é fruto da unidade de todos nós. Então, quem tem sonho, oferece. Quem tem preocupações, oferece. Quem tem viagens marcadas, não sei. Quem tem dívidas, oferece tudo. E agora temos só este momento, onde podemos dar o que nós temos. Quem é cansado, dá um cansaço. Quem tem outras preocupações, dá o que tem. Tá bom? Vocês podem bem imaginar que presente extraordinário para mim está aqui nesse dia, não pelo fato do aniversário, é uma circunstância externa, mas por receber mais uma vez a graça de caminhar junto com uma das experiências que eu considero especial, como fruto do carisma, da espiritualidade e do movimento dos focolares. Eu estava comentando um pouco antes com o Frei Hans, será que a gente consegue fazer chegar ao coração de Chiara os efeitos desse carisma? E eu respondi para mim mesmo que talvez, certamente a Fazenda Esperança é um dos frutos mais bem conseguidos desse carisma, e continua sendo. Porque toda vez que eu vou no encontro do movimento, numa Mariápolis, e identifico as pessoas da Fazenda Esperança, eu me sinto seguro. E eu digo logo para vocês por quê. A vida de vocês dão garantia de que aquilo que se vai falar é uma realidade. Eu vou contar uma experiência recente que eu fiz na Mariápolis de Garanhuns. Há pouco tempo atrás eu fui convidado para falar num colégio a respeito de Jesus.
num colégio a qual nós devíamos alguns favores, porque tinham dado trabalho para os focolarinos, e não era só uma questão de retribuir um favor, era também estar aberto às necessidades. Então me disseram, você tem que falar de Jesus segundo a sensibilidade de Jesus. Então me ocorreu logo o título de um livro escrito por um autor bastante conhecido na atualidade, né? Eu disse, olha, eu vou falar de Jesus, mas vou falar de Jesus a partir da minha experiência, porque eu não quero nenhum intermediário entre Jesus e a minha própria pessoa. E aproveitei para dizer que nesse momento, por várias circunstâncias, Jesus se tornou objeto de estudo, não é? De filme, de teatro, de literatura. E lembrei muito um episódio que eu tinha vivido, assim, eu tinha feito uma cirurgia, comecei a frequentar uma clínica de fisioterapia com as senhoras de idade, com paraplégicos. E como a gente procura viver esse espírito, procura querer bem todas as pessoas, não é? Fiquei logo amigo das senhoras aqui do Nordeste, senhoras bem simpáticas, assim, 60 anos, 70, 75. E nasceu todo um diálogo. Então uma delas mais assim, vamos dizer assim, letrada, que tinha lido mais, disse, o senhor já leu o livro Código da Vinci? Eu não tinha lido, mas sabia do que se tratava e disse, olha minha senhora, não li. O senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Ali está o verdadeiro Jesus. É uma maravilha. Né? Desmascara o Vaticano, conta a verdadeira história de Jesus. E eu fiquei olhando para ela, né, e com uma grande dor, não é? Porque a falta de luz nas pessoas, falta de formação, de informação, a ignorância, de algum modo, produzida pelos meios de comunicação social, a ignorância real, a pessoa que talvez não fez uma experiência profunda de Jesus, que é sempre rebocada, levada pelos outros, né, que não tem um diálogo profundo, me causou uma dor muito forte naquele momento. Eu, então, disse, olha, minha senhora, eu creio que para falar de Jesus tem que ser Ele mesmo a nos explicar quem Ele é. E a nossa experiência pessoal. Eu tenho uma experiência de Jesus muito diferente daquela do livro Código da Vinci e muito menos do que do filme. E ela falou, o senhor é padre? Eu falei, não sou padre. Sou um cristão, sou um leigo, mas eu gostaria que a senhora me dissesse quem é Jesus para a senhora, não com intermediários, a sua experiência com Jesus. Ah, mas daí, mais delicadamente, fomos conversando. E a partir daí, nesse colégio, eu disse, então eu posso falar de Jesus, não ignorando que hoje todos querem falar de Jesus, e a minha convicção que está amadurecendo é de que há uma fome de Jesus. De Jesus, o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aquele Jesus que se fez homem, que se fez pão e que se fez nada. Portanto, convidei as pessoas nesse colégio para que nós começássemos por tornar visível a presença de Jesus. Se nós nos amamos reciprocamente e nos colocamos todos inteiros aqui, como dizia o Frei pouco antes, completamente livre do nosso passado, das nossas preocupações, não é? Dos nossos fracassos ou dos nossos êxitos, de tudo aquilo que não é o agora, para nos amarmos, Jesus prometeu que Ele estaria no meio de nós. Se nós nos amarmos reciprocamente, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei, eu estou no meio de vocês. Então, se vocês estiverem de acordo,
vamos fazer assim. Vamos começar por dar a vida um pelos outros. Vocês por mim, que estou falando, e eu por vocês, procurando arrancar do coração de cada um, da vida de cada um, aqueles elementos que revelam Jesus, quem é Jesus para nós. Foi uma experiência maravilhosa, né? Porque logo todos, não é? Como dizia o Frei antes, né? Sem a gente combinar, o resultado daquilo que se pode dizer depende do amor que existe entre nós. O amor é ouvir, o amor é se colocar aqui, a hora é difícil, depois do almoço, etc. Mas é uma experiência. E o mundo moderno, o mundo de hoje, precisa de experiência, precisa tocar Deus. Senão vai buscar droga, vai buscar o álcool, vai buscar a permissividade, vai buscar as altas velocidades, vai buscar comprar coisas umas atrás das outras, vai buscar o mundo virtual, a internet, atrás daquilo que só Deus pode nos dar. E Deus no meio de nós. Aí esse tema não foi um tema, foi uma experiência. Uma senhora se aproximou de mim lá nesse colégio e disse: hoje você não sabe o que aconteceu no meu coração. Eu sempre amei Jesus, mas não imaginava que ele pudesse nascer a partir do meu amor para os outros. Uma coisa maravilhosa. Eu fui convidado para uma Mariápolis agora, recentemente, em Caruaru. E a primeira pessoa que eu encontrei, membro da Fazenda Esperança, né? A nossa caríssima, que veio ter comigo, falou comigo. E eu não sabia, eu iria falar sobre Jesus crucificado e abandonado, que é o tema que normalmente eu tenho feito na Fazenda Esperança. Porque eu digo, ninguém é mais apóstolo de Jesus crucificado e abandonado do que os membros da Fazenda Esperança. A glória daquele grito está estampada em cada um dos membros da família da Fazenda Esperança. Especialmente nos recuperandos, mas em todos, né, que elegeram esse grito porque o experimentaram. No seu desespero, ouviram o grito de alguém que deu a vida, que gritou por primeiro, que num certo sentido morreu por primeiro, caiu por primeiro, se anulou por primeiro, para que toda a realidade que cada um de nós experimentamos na dor, na contradição, no fracasso, no desespero, não é? Pudesse ser a porta de acesso ao mistério mais alto do cristianismo e mais próximo de cada um de nós, que é Jesus no seu fracasso, Jesus no seu desespero, e Jesus que em nós, não é? Que a Ara disse recentemente, Jesus naquele momento é o Deus que nos entende, é o Deus frágil, o Deus medroso, o Deus complexado, o Deus desfeito, o Deus morto. Ele que era a vida, morreu. Ele que era a luz, se desorientou. Ele que era a garantia da solidariedade, todos me abandonarão, mas o meu Pai não me abandonará. Naquele momento grita, meu Pai, por que me abandonaste? Criando aquela sensação que todos nós conhecemos do silêncio de Deus, da morte de Deus. Então, quando eu me encontrei com essa jovem, não é? Ela disse, olha, você não sabe, mas eu passei por um momento difícil, por uma cirurgia, e ali começou para mim a Mariápolis. Eu entrei naquela Mariápolis pela porta, né, do grito de Jesus abandonado. Porque nós vivemos um tempo, o Frei hoje já fez um aceno, e ontem, numa reunião, foi muito forte identificar o mundo que nós vivemos. De falta de luz.
uma sociedade consumística, individualista, dispersiva, violenta. Não é? O mundo está pegando fogo no Iraque, no Líbano, no Sudão, no Afeganistão. A miséria, né, fica escondida atrás dos grandes prédios. Eu diria, talvez, um dos fenômenos mais terríveis é o consumismo. Nós vamos nos tornando medíocres, somos pagos, compramos a mediocridade. É o celular, é o aparelhinho, coisas que brilham, virtualidades, ilusões, necessidades artificiais, num mundo onde tudo é relativo. Hoje, quem fala de casamento é homem com homem, mulher com mulher. Está desaparecendo o amor pelo casamento, pelo matrimônio. Quem fala de casamento na Europa, e os estudos, os primeiros casamentos gay começam a entrar em crise. Porque a família foi de tal maneira destruída, né, e está sendo objeto de tantas ações para acabar com a família, que hoje, por incrível que pareça, quem quer casar de véu e roupinha branca, etc., são sem nenhum julgamento, são pobres criaturas. Também neles Deus grita, meu Deus, por que me abandonaste? O número de crianças no mundo está diminuindo. É um desespero enorme, porque a crise demográfica está assustando aqueles que alguns anos atrás, né, falaram do controle da natalidade, do sexo seguro, do sexo livre, etc. E hoje estão tratando do assunto como um problema grave da saúde mental das populações. Na Europa, existem pouquíssimas crianças. Se vê mais cachorro do que criança. E isso tem consequências nefastas para a saúde mental da população. Por que o aumento de suicídios? Por que adolescentes entram nas escolas atirando contra os colegas sem ninguém saber? Porque tantas outras patologias comportamentais individuais e coletivas. Se nós pegamos os nossos programas de televisão, o processo da menina que matou o pai e a mãe com a coautoria do seu namorado, ocupou o noticiário dos grandes programas de televisão no Brasil por 2 semanas. A história do sanguessuga é o alimento de todo dia que intoxica as pessoas. Um mensalão, só para dizer no âmbito do comportamento ético na política e dos elementos que nós recebemos para nutrir a nossa sede de sabedoria, a nossa sede de conhecimento, a nossa sede de beleza, a nossa sede de interioridade. Eu não quero ser injusto com ninguém, mas os nossos programas de televisão, Faustão, Gugu, Popstar, né? Se você fizer uma avaliação rigorosa de conteúdo, você fica tremendamente decepcionado. E a grande parte da nossa população está sendo anestesiada, porque no final da história, quanto menos você é você, segundo como Deus pensou, tanto mais você é manipulado, manobrado, não é? Você é puxado para cá e para lá. Hoje eu vinha vindo com o Léo tem um talento, um carisma especial para trabalhar com adolescentes. Léo, me explica essa história do ficar. Eu vou te explicar. Ficar, me deu, escreveu, hoje eu fico com uma, amanhã eu fico com outra. Mas o que ele disse? Ele disse, o ficar não é que tem, o pessoal não está nem aí com o ficar. O ficar é para dizer para as colegas, olha, com aquele eu fiquei, com aquela outra eu também fiquei, e eles dizem delas, com ela eu fiquei, para contar vantagem. Não é nem pelo impulso ou pelo gozo fugaz, não é? De tocar o corpo da menina ou tocar o corpo do menino ou gestualmente experimentar alguma sensação nova. Também isso, de forma descartável. No dia seguinte,
é como uma mercadoria, uma coisificação do ser humano, uma coisificação do sentimento, uma coisificação da identidade do ser homem e do ser mulher. Uma avacalhação do sexo, a sexualidade que no desígnio de Deus tem o peso que tem, se tornou fonte de doenças sexualmente transmissíveis, fonte de AIDS. Aliás, hoje me telefonou uma menina, né, que eu contei a história na Mariápolis, que foi presa por um grupo de traficantes, me telefonou quando eu fui visitar com Frei Hans, na fazenda de Guaratinguetá, os doentes terminais de AIDS. A humanidade está sendo terrivelmente enganada, está sem luz, está perdida, está desorientada. Mas eu me pergunto, por que é que Deus se manifestou um Deus desesperado hoje? Por que é que Deus hoje se manifestou abandonado, o Deus fracassado, o Deus que tocou o fundo do poço, o Deus que se apresenta como verme da terra? Não será porque Ele, uma vez mais, não abandona aquilo que tem de mais precioso na sua criação, que é cada um de nós, que são as nossas pessoas, que são os seres feitos à sua imagem e semelhança? Então, essa é a grande constatação, a grande descoberta nossa, né, contemporânea. Um Deus que vai entrar naquilo que mais nos faz sofrer e se transforma em alimento para nós. Aquilo que mais nos dói, aquilo que mais nos assusta, aquilo que mais nos joga lá embaixo, ele entra dentro. Ele se faz com tudo aquilo que não é, para ressuscitar, para dar de novo vida à sua criação e às suas criaturas. Não vamos falar da destruição ecológica, do ambiente, não é? A camada de ozônio, do desequilíbrio. Se fala nesse momento de uma noite da civilização, noite que cobre a humanidade inteira. Ontem eu estava num encontro, recebi um telefonema, a minha fisioterapeuta de Porto Alegre foi assassinada. Foi roubada, né? Ela formou uma comunidade budista de meditação, né? Ficamos muito amigos. Eu até me lembro do momento que ela foi no Focolare, depois que nós nos conhecemos, ela ficou tocada por essa experiência de vida e ela disse, aqui eu me lembro. Começou a chorar e disse, lembrei do dia em que eu fiz a primeira comunhão. Parecia que a presença de Deus no meio de nós faz Deus dentro das pessoas ressuscitarem. Para dizer, tantas circunstâncias em que nos levam a responder a esse grito. O que é a Fazenda Esperança? O grito, meu Deus, por que me abandonaste? Em tantos jovens comidos pela droga, destruídos pela heroína, pela cocaína, pelo álcool, não é? Por todas as formas de dependência, foi ouvido por esses dois irmãos, não é? Que também são filhos da espiritualidade e filhos desse grito. Eles quiseram consolar esse grito, porque esse grito de Deus na humanidade só pode ser consolado com uma grande medida de amor. Daí nasce a nossa vocação. A minha vocação pessoal, né, eu fui noivo, fui militante político, fui dirigente da JUC, né, fui muito amigo do Betinho, do Zé Serra, de toda aquela geração, né, dos anos 60, né, com os dominicanos, que queríamos fazer a transformação do mundo através da ação política, no meu caso não pela luta armada, mas no caso de muita gente pela luta armada. Portanto, naquela época, não é? Naquele momento, quando conhecemos essa espiritualidade, tudo desmoronava. Quem mais do que vocês que experimentaram
os efeitos da droga, pode dizer, não me está ficando mais nada nas mãos, a minha vida está escapando. Mas também nós vimos grandes ideais desaparecerem. Mas esse Deus, em todos os tempos, se apresenta, se revela e escolhe pessoas para dar à humanidade a medida do seu amor. E a medida do seu amor é amar até o abandono, até o desespero de perder Deus, para dar Deus à humanidade. Dar Deus à humanidade significa dar vida à humanidade. Hoje, o trabalho da Fazenda Esperança e de todos aqueles que nasceram do Espírito Santo, não se trata de um trabalho só religioso. Nós estamos tentando salvar o futuro da humanidade. De fato, as famílias que nascem desse carisma são famílias para valer, entre um homem e uma mulher. As vocações que surgiram, né? Eu fui noivo, estava com a minha noiva na igreja lá e tal, entrei, pouco tempo que nós tínhamos nos conhecido, e senti que Jesus me dizia: tu, Saad, vai me deixar sozinho no meu abandono? Mas qual é o abandono de Jesus que eu devo acompanhar? É um abandono escondido atrás das nuvens? Ou é o abandono de Jesus nos meus irmãos e nas minhas irmãs que gritam que estão com fome, que estão com sede, que estão sendo manipulados, que estão morrendo sem que ninguém estenda a mão? A vocação, para mim, teve esse significado. Eu senti esse chamado, deixei meu pai na cama, estava doente, né? O Frei conheceu. O pessoal da minha cidade disse: olha, o Saad é cruel, deixa o pai morrendo na cama. E o meu pai, ao invés, me dizia: vai, meu filho, se você vai seguir Deus, eu te espero no paraíso. Porque quando nós nos ocupamos desse grito, que é a causa por excelência do reino, os deserdados, os famintos, os abandonados, os excluídos. Porque o engraçado é que o pessoal diz: a igreja é tacanha, tem um bando de gente morrendo de AIDS, quem é que vai recolher? Fazenda Esperança, as freirinhas não sei de onde. O Estado agora está tomando uma consciência higiênica, institucional, para não deixar o pessoal apodrecer de vez. Mas não tem aquela consciência, não é? De que vês o irmão, vês o Senhor, o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fazeis. Então é a Jesus mesmo que nós acolhemos. Por que o efeito da Fazenda Esperança? Não é mais um problema que chega, é mais um Jesus crucificado e abandonado que vem, porque nós o escolhemos e queremos ir ao encontro desse grito para fazer aquilo que ele quer fazer com a nossa participação: redimir o mundo, salvar a humanidade, fazê-la feliz, realizá-la como ele pensou, na sua medida. O atual Papa diz algo profundíssimo. Quando você tira entre duas pessoas Deus, uma se torna objeto da outra. Fonte de órgãos para me vender, a possibilidade de clonar o outro, porque não é mais, é um objeto. Porque se outro, a medida do outro é Deus para mim, eu vou respeitá-lo, vou amá-lo, vou tratá-lo com dignidade. E vou viver em união com Deus 24 horas por dia. Porque tudo aquilo que eu faço ao meu irmão, imediatamente eu estou em comunhão com Deus. Por isso, eu creio que essa nossa pequena comunhão tem esse significado, né, de aumentarmos a pequena família de Jesus crucificado e abandonado. Então, quando o pessoal me fala: Saad, nasceu a Fazenda Esperança, eu digo: é a fazenda da pequena família de Jesus crucificado e abandonado. Aliás, devo confiar para vocês que não tem lugar aonde eu me sinto mais identificado com a minha vocação do que na Fazenda Esperança. Evidentemente que nós vivemos por todos um, mas aonde eu recarrego as baterias da minha paixão
apaixonada por Jesus crucificado e abandonado, é quando eu me encontro com você. Isso não faz parte do tema, mas é uma minha confidência. E um presente de Deus muito grande, um ano a mais, um ano a menos para nós, que temos a eternidade, 60, 70, não é? Pensarmos que nós somos seres imortais, não é? Tudo poderia ser muito secundário, mas passar o meu aniversário no meio de vocês, me retemperando na convicção de que eu quero continuar vivendo por Ele, em todas as suas expressões, é um presente dele. Eu senti uma vez, dentro de mim, uma forte experiência. Eu estava na cidade de São Paulo, eu sofria de uma enxaqueca muito severa. Então eu desci do ônibus e comecei a vomitar na esquina, né? Tal. Aí chegou uma mulher e disse, o senhor precisa de ajuda, né? Uma velhinha, muito boazinha. Aí passou outra senhora um pouco mais distinta e disse, quer ajuda? Eles enchem a cara e depois ficam dando espetáculo aí na rua, né? Eu fiquei tão, assim, desfeito, né? Por exemplo, eu não tinha bebido, tinha trabalhado o dia inteiro, tinha procurado fazer. E depois ouvi essa expressão, mas ainda falei, eu não posso perder a missa. E cheguei no final da missa, meio atordoado, e recebi a Eucaristia. Assim, meio às pressas e tal. E quando eu estou saindo da igreja, não sei se já aconteceu com vocês que você quer fazer o agradecimento rápido, mas alguma coisa te segura um pouco mais. E naquele momento aconteceu algo de muito engraçado, porque eu me segurei e eu estava ali me confidenciando com Jesus e Eucaristia, dizendo, mas caramba, eu não bebi, como é que aquela mulher diz isso, né? E tal, isso meio assim, de dizer as coisas, que final, né? Que coisa mais ridícula, né? Ainda ser chamado de pau d'água. Então, eu senti forte dentro de mim. Se você não se envergonhar do meu abandono na tua vida, eu vou cantar a fecundidade daquele grito para sempre na tua vida. Se eu não fugir da cruz, do irmão que molesta, se eu não fugir de amar o inimigo, se eu não fugir de perdoar 70 vezes 7 aqueles que me fizeram mal, ele, né, que foi o traído, que foi o céu não o queria, nem a terra o queria, ele era o desorientado, ele não sabia qual era o lugar dele, para que cada um de nós descobrisse o nosso lugar. Psicologicamente não tem coisa pior na vida do que não saber onde é o nosso lugar. Traz transtornos enormes. Qual é a nossa vocação? Ele perdeu o céu, perdeu a terra, entrou no inferno para dar a cada um de nós o nosso lugar, a nossa vocação, o nosso desígnio. E quando eu falei isso na Mariápolis, foi interessante. Muitas pessoas vieram me perguntar, mas Saad, aquilo ali é muito forte, porque eu tenho a impressão de não morar em mim. Muitos de nós temos a sensação de não morar nem aqui, nem lá e nem dentro de si mesmo. Uma humanidade desorientada, perdida, um rebanho sem pastor. Portanto, esse pequeno nosso encontro aqui tem um significado para mim, pessoalmente, de uma obra de Deus que é fecunda porque não se envergonhou do grito de Jesus abandonado. Isto é, os drogados, hoje o gauchão estava cantando ali, eu perguntei, Frei, aquele gaúcho é recuperando ou é voluntário, etc. Não, ele é colaborador, o irmão dele é um recuperando. Veja só, caramba. O outro irmão quase perdeu a vida para fazer nascer um gaúcho todo inteiro, cantando. Mas eu disse, já pensou se a droga tivesse comido, tivesse esmagado, apodrecido esse gaúcho? A gente ia ouvir essa voz. E cada um de nós aqui poderia dizer, se o meu pai tivesse me abortado, eu estaria sentado aqui. Então a nossa proximidade com Jesus se torna imediata. Jesus está aqui. E nós
com Jesus, unidos no seu nome, somos introduzidos no seio do Pai. Nós estamos já no seio do Pai. Nesse momento nós podemos dizer juntos, Pai, que sai da boca de Jesus, nós, que estamos prontos a dar a vida uns pelos outros, de uma maneira singular. Homens, mulheres, jovens, adultos, casados, franciscano, Nelson, né, que eu sei, super popo, super voluntário, sei lá, super tudo, não é? Todos, indistintamente. E a gente se sente envolvido por Deus. Então, nosso passado terrível, dramático, se enche de luz. O nosso futuro ainda não chegou, mas a gente consegue antecipá-lo se nós agora vivemos o amor. Se eu vivo no amor, o futuro se torna presente e o passado também. Ele se torna uma coisa só. Como a Santíssima Trindade, são três e são uma coisa só. Porque o amor faz com que nós sejamos um e sejamos distintos. Também o passado, o presente e o futuro se unem. Então, todos os nossos grandes dilemas é a incerteza do futuro e o fardo ou a nostalgia do passado. Mas se eu agora vivo, com todo o meu coração, toda a alma, toda a mente, por Deus, no outro, eu atualizo. O tempo e a eternidade se abraçam. O tempo revela que nós vamos entrar no céu. E a eternidade diz que o céu começa agora, se nós nos amamos. E o mundo precisa desse paraíso. O mundo precisa dessa luz, precisa desses apóstolos, precisa desses discípulos corajosos. Talvez, né, depois Deus sabe, cada um, no casamento. Ontem eu disse para os jovens lá do nosso grupo, de maneira bem forte, tem lá uns rapazotes e umas meninas que começaram a participar do nosso encontro, do nosso grupo. Depois de 2, 3 meses já namoraram 4 meninas. Eu falei, olha, está tudo errado. Nós não somos um grupo de jovens sentimentais, consumistas, dessa sociedade dispersiva, com uma verniz de Deus e o resto é igual a todo mundo. A nossa é uma outra cultura. Casamento aqui nasce do carisma, nasce do evangelho. Vocação ao sacerdócio aqui nasce do evangelho, com raízes muito profundas. O amor de um homem por uma mulher aqui tem raízes no céu. Vejam quantas famílias hoje aqui se desfilaram, porque em vez de se fechar num namorico, num namorico egoísta, não é? Se amaram a todos, se dedicaram ao amor universal e Deus, que é um Pai esplêndido, coloca cada um no seu lugar, na sua vocação, com aquela pessoa que Deus desde sempre Ele pensou. Tem lá um número de meninos, moços e moças, que foram Gen 3, Gen 4, que hoje são famílias, dirigentes da obra, um verdadeiro laboratório de que é verdade que tudo aquilo que for plantado sobre a rocha, não é? Sobre a rocha do Evangelho, a rocha da vida, da graça, não só persevera, persiste, mas é belíssimo. Você vê certas famílias que te enchem o olho de felicidade, do amor que existe entre ele e ela. Entre ele, ela e os filhos. Pessoas consagradas a Deus que não estão com aquela cara, consagrei a Deus porque eu não gosto de mulher nem gosto de criança. Consagrei a Deus porque Deus me chamou para amar com a medida do seu coração. Deus olhou para mim. Portanto, gostaria só de completar, dizendo para vocês assim, a felicidade enorme de poder estar aqui, de poder, eu até brinquei aqui, por querer puxar a Fazenda Seta, né, como centro regional da Fazenda Esperança, para estar próximo do Nelson, para estar próximo do Frei, do Zé, mas próximo de todos vocês. Onde eu encontro uma pessoa da Fazenda Esperança, eu encontro minha irmã. Eu conheci essa menina há uma semana. Eu falei, poxa, você por aqui. Como se nós tivéssemos nos conhecido desde sempre. Nós nos conhecemos desde sempre. Deus nos criou um. A gente às vezes perdeu o endereço e não sabe onde. Mas nós somos um. Se nós vivemos essa aventura, não é, essa paixão,
confiando no amor de Deus, diz, Saad, você está fazendo um discurso muito forte, eu sou um grande pecador. Eu não quero que vocês percam tempo com os meus pecados, porque eles são já de Deus. Ninguém pode dizer, foram os nossos pecados que atraíram, diz Santo Agostinho, Jesus sobre a terra. Félix culpa, feliz culpa, não é? Da queda de Adão e Eva, porque Jesus veio e assumiu a nossa humanidade, entrou em nós. E esses dias Chiara respondeu uma carta de um sujeito que estava vivendo um momento difícil, disse, em Jesus crucificado, abandonado, o Deus que nos entende, Chiara, o Deus que nos entende, naquele momento de desespero, aquele Deus nos entende. Ele está em nós, é Ele que está em nós. Aquela página de Chiara estupenda, tenho um só esposo sobre a terra, Jesus crucificado e abandonado. Não tem outro Deus senão Ele. Nele está todo o paraíso com a Trindade e toda a terra com a humanidade. Ele só pode falar isso, só pôde falar isso por causa da nossa humanidade e da fraqueza dos homens de todos os tempos, que Ele quis transformar. Nele mesmo. Deus poderia ter escolhido a música para se apresentar hoje ao mundo. Poderia ter escolhido a arte para hoje salvar a humanidade. E Ele escolheu a dor. Porque Ele sabia que dor todos nós temos. E que com a dor nós poderíamos, unindo a sua dor, ajudá-lo a redimir o mundo, a salvar o mundo. Salvar a nossa família, salvar a sociedade, salvar a política, salvar a economia, salvar o destino da humanidade que pode se extinguir se a gente ficar na ótica do Bush, na ótica do Bin Laden, etc., o mundo vai desaparecer. Eu disse, mas aqui nós não temos guerra. Veja São Paulo recentemente. Veja os imprevistos na nossa vida. Veja o diagnóstico que chega na nossa vida. A gente não estava esperando uma doença tremenda. Será que Deus é menos do que isso? Será que Deus, olhe, diante da condição do fato de que nós vamos morrer, se Ele morreu para acompanhar a nossa morte, se Ele se fez nada para dar, se Ele se fez verme da terra para que o nosso corpo se tornasse eterno, eu acho que valeria a pena gastar a vida por uma utopia, por um sonho, por um projeto desse, que para vocês já não é mais sonho nem utopia, é gente, são sinais, né? O casal vinha viajando comigo e com o Léo e contando as histórias do Nelson e do Frei. Parece que antes deles chegarem, alguém abre o caminho deles. Mas isso vocês todos podem contar experiências de um Deus próximo na vida de vocês. Então, eu creio que o nascimento dessa fazenda, eu nunca imaginei que fosse tão perto, mas eu sempre sonhei. Provavelmente agora que a fazenda chegou aqui, eu vou ser transferido, não é? Porque é muita consolação, é muita alegria, né, ter vocês próximos. E como a gente escolheu aquilo que o Deus que grita onde a gente não sabe, não é? Então a gente tem que estar pronto para deixar até as consolações, até os belíssimos relacionamentos que a gente criou, para ir ser fiel a esse esposo maravilhoso que é Jesus abandonado. Não sei se o pessoal quer fazer alguma perguntinha, se esse Jesus satisfaz, senão a gente pode pegar o livro do Código da Vinci, né? Alguém quer dizer alguma coisa? Uma experiência sua que fez você determinar, é aqui que eu vou me santificar, vou buscar a vontade de Deus. Uma experiência que foi fundamental para a sua permanência até hoje no movimento. Experiência forte é que eu deixei o meu pai, que estava doente e dependia do meu trabalho, né, na cama. Deixei a noiva, não é? Deixei os meus ideais políticos. Todos aqueles meus amigos diziam, amarelou, fugiu da raia, né? Você está parecendo, você se acovardou, você que era um cara corajoso, se tornou um fraco, foi procurar os inimigos. Essa é uma experiência muito forte. Na luta política, vocês não imaginam quantas
debates, né, ações. Eu só não peguei em arma, porque eu não estava convencido disso. Fui até para o mato junto com outros, mas eu disse, não, Jesus, para mudar o mundo, não matou ninguém, morreu. Até por aqueles que o mataram. Isso me marcou muito. Então, quando eu sempre tinha claro isso. Mas quando eu conheci o movimento, a gente vivia a palavra de vida. Cada mês uma, né? Então eu ia procurando pôr em prática, não é? E uma delas dizia, amai os vossos inimigos. Ou melhor, a palavra de vida daquele mês era, se você vai fazer a tua oferta e lembra que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta e vai se reconciliar com essas pessoas. Então eu, desde criança, recebi a Eucaristia todos os dias. Eu tive uma formação católica oriental muito forte, não é? Mas problema de inimigo, fazer oferta, brigar, etc. Isso não fazia parte da... Né? Tinha mais ou menos como exposição. Então, esse dia que eu recebi essa palavra de vida, eu telefonei no Focolar e falei, olha, eu trabalhei com o Paulo Freire, cheio de coisa, né? Pedagogia daqui, pedagogia de lá. Escuta, não seria mais pedagógico adiar essa palavra de vida mais para frente? Porque eu ainda não estou preparado para dar esse passo, né? As etapas, né? Aí o sujeito lá era um nordestino, por acaso. Né? Mas não fui eu que escrevi o Evangelho, você não era revolucionário, é a hora de ser revolucionário. Então, e foi muito forte essa experiência. Quem entendeu a importância da unidade atingiu o coração de Deus. Eu fui procurar o meu professor, eu fui injustiçado. Eu nunca fui comunista, nunca pensei. Soltaram na minha cidade umas listas do nome de pessoas que eu deveria matar, né? Os terroristas, o terrorista Saad deveria matar Dona Maria, pessoas assim da sociedade, Vicentino, velhinho, para criar na população um verdadeiro ódio. Eu fui receber a Eucaristia, o padre não quis me dar. Porque disse, não, né? O padre achou que de fato o que o professor tinha dito era verdade. Saad é uma melancia, é verde por fora e vermelho por dentro. Comunga de dia e de noite fica estourando ponte explosivo. Coisa que eu nunca fiz na minha vida. Então, ir procurar esse professor e dizer, professor, eu vim aqui para me reconciliar consigo. Ele ficou todo atrapalhado. E outras pessoas que me caluniaram, com quem eu tive grandes contendas, de outros grupos, acusações, de todos os tipos, foi procurar todos aqueles que estavam ao meu alcance. O pessoal diz, olha, o turco, que é conhecido, o turco ficou louco. Ele era valente, decidido, parece uma ovelha. Mal eles sabiam o que tinha acontecido no meu coração. E é por aí que começou, amar. Amar as pessoas que te fizeram mal, que te perseguiram, não é? Que ameaçaram de expulsar o meu irmão da faculdade, etc. Mas também amar nas pequenas coisas. Dá para perceber, né? Vocês podem perceber que eu tive uma formação extremamente intelectual, racional. Fui educado para discutir. Sou formado em Direito, mas antes disso, eu fui educado na religião para defender a fé. Né? Sempre que atacavam a fé, eu né? Defendia, etc, etc. Então, mas faltava essa dimensão da caridade, do amar cada um. E faltava também a dimensão das pequenas coisas, do amar agora. Vou ouvir aquela pessoa por amor. Ali entrou uma outra dimensão. Quando a gente começa a viver o momento presente, nós estávamos comentando um pouco antes com o padre Virgílio, essa realidade do momento presente parece uma coisa muito simples, mas é importantíssima. Eu só tenho agora para amar-te, dizia Santa Teresinha. Para amar-te, eu tenho só o agora. Depois ela dizia uma outra frase muito bonita. Não se morre de espada sem antes morrer de alfinetadas. Quem não é fiel nas pequenas coisas, então cai no chão, papel, vai usar o banheiro, puxa a descarga e arruma. Não é só uma questão de etiqueta. É questão do próximo que vai chegar. É Jesus que vem depois.
O cristão é o cidadão, é o homem inteiro, é o homem educado, é o homem polido. Então, mas começou por as pequenas coisas. O meu pai era paraplégico, ficou doente na cama, nós somos 3 irmãos. Então tinha uma tabela, né? O pai chamava, somos 3 irmãos, Saad, Eduardo, Saad e Jorge. Então, assim, o pai chamava o Eduardo, então a segunda vez do segundo era o Saad, o terceiro é o Jorge. Então, Eduardo, aí eu dizia, o meu irmão dizia, vai você, rapaz, é a tua vez. Não, é a tua vez, é a tua. Sabe aquela confusão, porque era por anos esse pai ficou doente. Então, em casa, depois que eu conheci essa história toda, né, ser fiel, amar cada próximo, eu comecei a pôr em prática, verificar. Então, meu pai chamava, Eduardo, e eu levantava e ia. Os meus irmãos diziam um para o outro, o Saad está apaixonado pela noiva, né? Mas não era nada disso. Porque quando o cara fica muito macio assim, o pessoal acha que tá. Mas foi por aí, foi por aí. Prestar atenção no outro, dar mais importância para o outro, mas não como uma etiqueta, mas como uma convicção. Porque está na experiência, né, do cristianismo, mas das primeiras focolarinas, a descoberta da importância dos atos de amor e das palavras do Evangelho. O Evangelho não é para ser só meditado e estudado, é para ser vivido, como nós estamos fazendo nesse momento. Então, a gente vivendo o Evangelho produz o que ele anuncia. Vês o irmão, vês o Senhor. Se tu amas, diz que amas a Deus que não vê e não ama o irmão que vê, és mentiroso. Mas eu disse uma coisa na Mariápolis, que não foi dito por Chiara, mas exprime bem o núcleo da espiritualidade. Procurei a meu Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, não me encontrei. Procurei meu irmão e encontrei os 3. A experiência de amar o irmão te introduz no coração de Deus. E amar o irmão na reciprocidade, amar por primeiro, gratuitamente, perdoar, não é como diz a palavra de vida desse mês, ser bondoso, ter compaixão e ser misericordioso. Todos esses pequenos fatos foram... Eu fui um osso duro, para dizer a verdade para você, não foi de um dia para o outro, porque eu não queria admitir que Deus tivesse me chamado a isso. Né? Tinha uma resistência enorme. Não, isso é para o meu irmão, eu não sou bom para isso, mas Deus sabe o que é bom para a gente. Então, as experiências, a quem me ama, eu me manifestarei. Se a gente vai aplicando, recomeçando, Deus vai se manifestando, a luz aumenta, não é? Muito amigo do Frei Hans, escreveu uma espécie de poesia, para esse Deus que grita, né? E ele fez uma fórmula, porque Jesus abandonado se apresenta sempre, né? Então ele diz, o encontro com o abandonado, primeiro passo, se predispor. Ao me levantar pela manhã, como der naquele momento, eu me predisponho desse modo. Hoje eu quero esperar por ele. Não sei o que esse dia poderá me trazer, mas sei que, sem poder fazer previsão alguma, Jesus abandonado chegará até mim, nas dificuldades, nas desilusões e até mesmo em minhas faltas, quedas e nas más e dolorosas notícias. E se eu lhe digo que poderá vir tranquilamente, porque eu o espero. Segundo passo, reconhecê-lo. Durante o dia me encontro com o negativo ao meu redor ou dentro de mim, quase sempre diferente da expectativa. Nesse momento é importante reconhecê-lo imediatamente, sem hesitação. Não existe necessidade ou culpa em que ele, no seu abandono, já não esteja presente. De tal modo que cada dor é um dos seus sacramentos. E o importante é, aliás, diante desse sinal de dor, reconhecer a face do crucificado e abandonado, e amando-o, adorá-lo imediatamente. Terceiro passo,
chamá-lo pelo nome. Ao encontrá-lo, não apenas percebo algo, mas o observo e lhe digo, como vai? Uma dor de cabeça, uma decepção, uma dor tremenda. Como vai? E o chamo pelo nome. O excluído, o cansado, o desorientado, né? O triste. E o chamo pelo nome. O fato de chamar pelo nome a cada expressão de Jesus abandonado é um precioso exercício, muito mais do que apenas perceber do mundo superficial, é muito mais, porque a gente pode parecer que o mundo está pegando fogo, que está tudo indo mal, né? Que está tudo caindo, que não tem esperança, mas chamá-lo pelo nome é uma visão muito mais profunda do que aquela que o mundo nos dá superficialmente. Agora, não se trata mais de uma coisa, mas de um tu, de um alguém, de uma pessoa. Jesus na dor, a dor nos apresenta a pessoa de Jesus. Jesus na separação, a separação nos apresenta o grito de Jesus. E justamente por isso, toda minha ação torna-se contemplação. Eu vejo Deus. Deus está aqui. Quarto e último passo, preparar festa a Jesus abandonado. Com isso eu quero dizer, acolhê-lo não apenas com hesitação, como se tratasse de um fato inevitável, ou como, por exemplo, acolher alguém que, mesmo se é um amigo, chega numa hora inoportuna. Pelo contrário, não quero que ele fique na sala de espera nem um segundo, mas acolhê-lo imediatamente, com todo o meu amor, com toda a minha alegria e disponibilidade. Esse passo, essa passagem que perpassa e atravessa a dor, transformando-a em amor, passando do abandono para a Páscoa. Somente quem ama desse modo o abandonado dará alegria ao mundo. A festa que nós preparamos ao abandonado é aquele dia de festa que não tem mais ocaso, porque é o seu próprio sol, o próprio amor que nunca se põe. Muito obrigado.